Até que, enfim, você caiu na real. Que formação universitária, acadêmica, não é tudo. Não quero dizer com isso que não seja importante. É muito importante. Mas não é tudo. E a prova é que você, que me assiste aí agora e que tem uma formação maravilhosa, acadêmica, universitária, você percebe que mesmo com tanta formação e informações, você é uma pessoa vazia, você é uma pessoa indefinida, você é uma pessoa inconstante, amargurado, medroso, acomodada. Por quê? Por que a formação não é tudo? Porque, meu amigo, só o Espírito de Deus em nós nos faz capazes de superar os obstáculos, de alcançar os objetivos e realizar os sonhos. Você tem sido o seu pior inimigo. Eu vou falar para você o que ninguém teve coragem. Eu tenho dito e repetido. Você não tem feito o que Deus lhe pediu e quer que Ele faça a parte dele. Isso não vai acontecer enquanto você não fizer a sua parte primeiro. Fim de papo. Você tem sido o seu pior inimigo porque você já me assiste há quantas semanas? Há quantos meses? Mas você ainda não tem participado da reunião ao pôr do sol no Templo de Salomão, que é o encontro com o Espírito Santo, uma reunião voltada para o encontro com o Espírito Santo, um estudo do Apocalipse. Revolte-se, meu amigo. Revolte-se não contra as pessoas, não contra Deus. Revolte-se contra essa situação e vá buscar o Deus vivo no Templo de Salomão. Ele vai fazer a parte dele na sua vida quando você concluir a sua. E eu vou provar para você, católico. Eu estou falando com você, espírita. Não desliga, não. Ô judeu, espera aí. Você que se intitula ateu, você que diz, bispo, eu me sinto ofendido. Eu tenho formação, várias formações, e o senhor está me ofendendo. Não, não estou lhe ofendendo, eu estou falando a verdade. Você tem tantas formações, você é formado, você é uma pessoa capacitada, mas infeliz, amargurado. Porque o que lhe falta é o Espírito Santo. Preste atenção nos casos verídicos que vamos exibir e tome uma decisão. Quem vem pela primeira vez no Templo de Salomão conhece uma forma diferente de praticar a fé e recebe uma nova visão da palavra de Deus. Por isso, mesmo não tendo religião ou sendo de outra denominação, volta outras vezes, porque estar na maior casa de oração para todos os povos acaba fazendo parte da vida. Então, eu sou de outra denominação. Tô vindo aqui pela segunda vez no templo, a convite da Érica, né? Gostei muito da primeira vez que eu vim e por isso a gente está retornando hoje para poder dar sequência, né, a esse propósito que a gente tem feito com Deus. Muito bem recebido pelas pessoas, pelos obreiros, pelos pastores, né? E pretendo ir nesse propósito até o final. Eu não senti nenhum tipo de preconceito, né? Como muitas pessoas às vezes dizem, comentam. Fui super bem recebido, nós dois, e por isso que a gente está voltando. Eu não paguei nada, porque como diz a palavra de Deus, né? De graça a gente recebe, de graça a gente dá. E mais uma vez é por isso que a gente está aqui. Senti muita presença de Deus. A gente vê que a atmosfera do lugar, né, ela é bem diferente quando se trata da presença do Espírito Santo. Diferente de qualquer outro lugar que a gente possa estar buscando. O que me chamou mais atenção foi a maneira como lidar com os problemas, né? A gente aprender a lidar com os problemas do dia a dia. Gostei muito do culto, né, que o pastor deu e a gente tem aprendido com isso. Estar aqui no Templo de Salomão, ele é realmente um pedacinho, né, de você estar em Israel. E a gente sabe que a presença de Deus está nesse lugar. Kelly e Everton também têm tido experiências renovadoras. No momento eu não tenho religião, acredito muito em Deus. É a terceira vez que viemos aqui no Templo de Salomão. Fomos bem recebidos aqui no templo, graças a Deus estamos gostando bastante. Não sofremos nenhum tipo de preconceito, nos receberam de braços abertos e a gente se sente bem à vontade aqui no Templo de Salomão.
Quando eu vim aqui a primeira vez, eu senti uma energia bastante positiva, uma paz, sabe? Quando eu entrei, no momento que eu sentei na cadeira do templo, assim, eu me senti bastante serena, em paz. E eu gostei mesmo, porque quando eu vim buscar algo que eu não estava tendo, né, paz, e eu encontrei aqui, e é por isso que já é a terceira vez que a gente está vindo. A gente não paga nada aqui no templo, estacionamos o carro, não pagamos nada para entrar e sempre bem recebidos. O que mais me chamou a atenção foi, logo ao entrar, aquele som de serenidade, de paz, de harmonia. É muito gratificante. Everton foi quem tomou a iniciativa de convidar Kelly para conhecer o Templo de Salomão. Na verdade, eu convidei ela. Sou de uma denominação evangélica, né? Estou aqui pela terceira vez nas reuniões, né? Estou gostando muito. Não pagamos nada para estar aqui. Estacionamento totalmente gratuito, muita segurança, muito bom. Nenhum preconceito, né? Muito bem recebido mesmo. Quando você entra, você sente o Espírito Santo nesse lugar. Muita paz. Quando eu entrei aqui a primeira vez, eu já senti, sabe assim, entrando assim na casa do Senhor. Venha conhecer a maior casa de oração para todos os povos e tenha também experiências inesquecíveis com Deus. Lembre-se, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Paulo Júnior, de uma outra denominação, tem frequentado aqui o Templo de Salomão, que não tem placa de igreja, e ele saiu daqui impactado, não houve preconceito. Ele saiu daqui impactado com os ensinamentos práticos para lidar com os problemas, os desafios do dia a dia. Ele não sofreu nenhum preconceito, pelo contrário, não teve que pagar absolutamente nada. E ele tem frequentado o templo do Deus vivo, como também o casal, a Kelly e o Everton, que também tiveram uma experiência com Deus, um lugar diferente de todos os outros lugares onde eles estiveram. Sentiram-se aqui como se estivessem em Terra Santa, em Israel. Tiveram uma experiência com Deus e estão desfrutando de uma vida conjugal, vencendo os problemas que todos nós temos, mas que com o Espírito Santo a gente vence tudo. Sem o Espírito Santo você consegue vencer algumas coisas, mas com o Espírito de Deus que buscamos aqui no Templo de Salomão, meu amigo, você vence tudo, você vence o mundo, disse Jesus. Por isso que é importante você chegar cedo aqui ao Templo de Salomão domingo, a partir das 17 horas, você pode, com a garrafinha vazia, recolher um pouco da água do poço do solo sagrado, como fez esta senhora, e tantas outras milhares de pessoas fazem isso todos os domingos. Recolhe um pouco da água do poço do solo sagrado, símbolo do Espírito Santo, e nos primeiros 15 minutos nós usamos esta água para a sua purificação. Coisas extraordinárias têm acontecido. Deus tem curado pessoas de enfermidades incuráveis, libertado pessoas de vícios, sabe, de traumas, de complexos, maldições hereditárias. Só Deus. E as pessoas que têm participado aos domingos às 18 horas, sabe quantos milagres Deus tem feito. Não é a água. A água, gente, é um ponto de contato. A água não opera milagres. Quem opera é o Espírito de Deus, que é simbolizado pela água. Nós vamos colocar na sua garrafinha esse adesivo, olha, com as palavras de Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu desafio a você que está desenganado, depressivo, viciado, você que diz, bispo, eu estou vivendo os piores momentos da minha vida. Se você vier ao Templo de Salomão, domingo ao pôr do sol, fazer uso da água e buscar o Espírito Santo, se não acontecer nada, você não terá que voltar e ainda terá o direito de me chamar de mentiroso. E eu duvido que isso aconteça. Isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus
é infalível. Lembraram de mim. E Abel escolheu o melhor do seu rebanho, o que muito me agradou. Diferente de Caim. Caim trabalhava na agricultura. Já Abel era pastor de ovelhas. Ambas ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor se tornou o motivo da aprovação de um e da reprovação do outro. No mundo existem dois grupos de pessoas. O grupo representado por Abel é aquele que se preocupa com o altar. Já o grupo representado por Caim é aquele onde a sua maior preocupação está relacionada aos bens deste mundo. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar é a morada do Criador da fé, do universo e tudo que nele habita. No altar, tudo se torna possível, por isso, tudo que apresentamos no altar se torna santo. É do altar que vêm as revelações de Deus para a nossa vida e é por isso que também honramos a Deus no altar. Domingo é o dia separado por Deus para honrá-lo com nossos dízimos e ofertas e estaremos diante dele. E agora? A gente espera. Deus aceitou nosso presente, cara. Deus aceitou. Neste domingo, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. Devendo, cartão, cheque, banco, nada era meu. Tudo o que eu tinha conquistado, que era um carro, estava com busca e apreensão. Então, o que eu adquiri nesses 18 anos foram dívidas. Dívidas em cima de dívidas. Me chamo Marcos Renato da Silva Sanches, 46 anos, empresário. Logo na minha juventude, eu sempre tive um sonho de ser bem de vida, uma vida próspera. E comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Eu arrumei um emprego um pouco melhor, né? Comecei a trabalhar nessa empresa, trabalhei por 18 anos nessa empresa, e aí que foi o fundo do poço, porque eu ganhava até razoavelmente bem, só que o dinheiro entrava numa mão e saía pela outra. Então, eu não tinha uma direção. E nesses 18 anos que eu trabalhei nessa empresa, eu não tinha dinheiro para nada, eu não conseguia adquirir nada, nenhum bem. Devendo, cartão, cheque, banco, nada era meu. Tudo o que eu tinha conquistado, que era um carro, estava com busca e apreensão. E chegou ao ponto da situação estar tão complicada que eu tive que dividir um marmitex com meu filho. Então, o que eu adquiri nesses 18 anos foram dívidas. Dívidas em cima de dívidas. Estavam 200 mil reais, era um valor impagável, porque praticamente o que eu ganhava de salário entrava e saía para pagar a conta e eu não conseguia nem ter o mínimo. E assim, toda essa situação acarretou que eu atrasei a escola do meu filho e tive que pedir para ele esconder que o oficial de justiça bateu na porta de casa. Essa foi uma das piores coisas que aconteceram na minha vida. Foi dessa forma e nessa situação que eu cheguei na Igreja Universal no Reino de Deus.
a minha mãe já frequentava. Eu cheguei com sede de aprender tudo que vinha do altar, porque eu queria mudar aquela situação. Eu não tinha mais o que fazer para a minha vida mudar. Só tinha dívida, vergonha. Fui no único lugar que poderia mudar a minha vida. Ali eu aprendi sobre as primícias, sobre o dízimo, que eu até então eu não conhecia. E aí eu percebi aonde que estava o meu erro. As primícias, eu colocando eu em segundo lugar. Em primeiro lugar, sempre Deus. E em segundo lugar, a mim. Eu inverti a ordem que estava, porque eu não sabia, não tinha discernimento eu pensava em mim primeiro. E eu aprendi que não é assim que funciona. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E de lá para cá, aprendendo, foi mudando a minha vida, transformando. Eu paguei aquela dívida de R$200 mil na época, paguei tudo, foi transformando tudo. Eu de funcionário, eu trabalhei nessa empresa 18 anos de funcionário, eu peguei a direção, montei a minha empresa, eu saí de uma empresa que eu trabalhei há tanto tempo, eu não ganhava mal, e tendo certeza que Deus ia abrir as portas para mim, porque eu estava sendo correto diante dele. Então, assim, eu larguei a única renda que eu tinha na época para fazer uma coisa que, aos olhos humanos, seria qualquer um ia falar, por que você vai fazer isso? Você vai trocar o certo pelo duvidoso. Mas ali eu já tinha certeza que a minha vida tinha começado a mudar. E através da minha fidelidade, eu montei a empresa e tudo que eu tinha perdido na época, a vergonha que eu tinha, foi tudo restabelecido. Meu filho estuda no mesmo colégio, o qual o oficial de justiça foi me cobrar, eu paguei o colégio e automaticamente matriculei ele novamente no mesmo colégio. Hoje o que ele precisa, o que ele quer comprar, eu tenho condições de ir lá e comprar, não passo dificuldade, viajo para onde eu quero. Se eu quiser comer alguma coisa num restaurante mais caro, eu tenho condições. A vida mudou totalmente. Hoje a minha empresa, ela atende ela atendia em São Paulo, né? Agora ela já atende todo o mercado nacional. Já estou com uma outra ideia de montar uma outra empresa. Hoje o carro que eu tinha com busca e apreensão, eu quitei, comprei um carro novo e agora há pouco tempo adquiri uma Mercedes também. E assim, Deus estabeleceu tudo, mudou a minha vida, transformou, moro bem, como bem e nada me falta. Eu aprendi, na verdade, que Deus, ele tem que estar em primeiro lugar e eu em segundo lugar. Antigamente eu não pensava assim. Foi só eu colocar tudo na ordem correta que tem que ser e tudo foi mudado, tudo foi transformado. Hoje eu tenho uma vida abençoada em todos os sentidos. Não importa o valor desta dívida que você acumulou, você já foi ameaçado pelos agiotas, a quem você deve, lhe ameaçaram até de morte. O senhor Marcos, hoje empresário bem-sucedido, era um empregado fracassado, falido, endividado com mais de R$200 mil nas costas, de cobrança, de humilhação, de dor. Este homem colecionava fracassos. Por favor, me responda uma pergunta. Quantos fracassos você ainda vai suportar? Quantos fracassos você ainda vai aguentar? Quantas humilhações você ainda vai ter que passar para despertar? Porque você tem que despertar. O Marcos teve que despertar. O que faltava nele era o Espírito de Deus, que dá sabedoria, saúde, força, direção. Aí você prospera, aí você desfruta de um casamento maravilhoso, aí você para de ter que dividir a sua marmita, né, com o seu filho, que foi o caso dele. Você que diz, bispo, a alimentação na minha casa é precária, o vestuário é precário, a moradia é precária, o transporte é precário, tudo é precário. Tem alguma coisa de errado, meu amigo. Deus que é pai, ele é rico, ele é o Criador. Ele não dá o pior para os seus filhos, ele dá o melhor, inclusive o Espírito Santo, que é o principal. Aí você arrebenta. Faça o voto de Betel. Betel, em hebraico, significa porta do céu, para que Deus possa lhe guiar. Ele tem que estar em primeiro lugar e você em segundo. Quem realmente crer que
o Deus vivo pode ser a sua força e ajudá-lo nesta jornada. Faltam poucos dias para terminar o ano, mas nesses poucos dias que faltam, 80 dias mais ou menos, você pode prosperar, você pode pagar as suas dívidas, você pode receber o Espírito Santo. Então, faz o voto de Betel para ser guiado, lê em voz alta, ser guiado e protegido por Deus. Deus tem lhe guardado. E Deus marcou o encontro com você aqui agora. Ele me colocou diante de você para dizer o que ninguém teve coragem de lhe dizer. Faça o voto de Betel. Deus em primeiro lugar. E você vai sair desse inferno que você está vivendo. Domingo agora, eu quero ungir as suas mãos. Você não tem dinheiro, você não tem trabalho, você não tem clientes, você não tem nada. Mas eu vou ungir as suas mãos com óleo consagrado à Santíssima Trindade, aqui, ó, no Templo de Salomão, para Deus abençoar as obras das suas mãos, para que você seja possuído pelo Espírito do Criador, o Espírito de poder. Meu nome é Rogério de Oliveira, eu tenho 42 anos. A minha infância, ela começou bem conturbada, devido às confusões dentro de casa, as traições do meu pai. Então, havia muitas brigas nesse relacionamento. Eu sou o filho do meio, nós éramos em 3 irmãos. Cresci já um jovem com aqueles complexos, com vazio, vendo ali uma família desestruturada. Eram agressões verbais, eram agressões físicas. Não tinha essa referência dele ter o meu pai aqui para me ajudar, para pedir um conselho, para ter uma referência como pai. Não tive isso. Dentro de casa era uma dificuldade financeira muito grande, porque tudo que ele conquistava, ele perdia em outras coisas, em bagunças, em mulheres. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, com 15 anos, na verdade. Eu ia completar 16 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar já nas despesas de casa. Eu tive que amadurecer de uma forma rápida, assumir responsabilidades de adulto, mesmo sendo um adolescente. A minha mãe e meu pai, eles receberam um convite, aí depois chegaram primeiro na Igreja Universal. E aí minha mãe ficava me convidando e tudo mais, mas eu sempre não, hoje não, tal. Até que um dia eu deixei de ir trabalhar porque estava com uma dor muito forte no estômago e ela me fez o convite. Olha, hoje é reunião de cura, eles vão fazer a oração de cura, vamos lá participar. Aí cheguei até lá na igreja, fui bem, recebi a oração de cura, a dor passou e tudo mais. Fui muito bem atendido pelos obreiros e tudo mais. E ali, daquele dia em diante, eu comecei a minha caminhada na fé. Eu tinha uma referência assim, eu era católico, participava da missa e tudo mais, mas eu entrava vazio e saía vazio. Eu não tinha o entendimento da palavra de Deus, o que era realmente Jesus, o que representava o Senhor Jesus na minha vida. Eu não tinha essa referência. Quando eu comecei a participar das reuniões na Igreja Universal, foi diferente, tudo foi diferente para mim. Já começou a haver uma mudança. Então, tudo mudou. Eu mudei no trabalho, no colégio, com a família. Só que dentro de mim ainda havia muitos complexos. Ainda havia dentro de mim alguma coisa que faltava. Ainda havia um vazio. Ouvia falar do Espírito Santo. Só que eu não compreendia da forma que eu deveria compreender. Ainda faltava alguma coisa que tirava o meu entendimento, a minha visão espiritual. Ainda eu estava ali dentro da igreja, tudo mais, já havia já um tempo já na igreja, só que ainda faltava algo dentro de mim, algo que realmente... Só que eu estava buscando por esse algo, que era o Espírito Santo. Eu tinha sede de buscar o Espírito Santo. Tanto é que terminava a reunião, eu ia para casa, eu continuava buscando em casa. Aí também aconteceu uma situação, porque assim como eu fui à igreja pelos meus pais, e depois quem permaneceu somente foi eu passei a ser perseguido dentro de casa pela minha fé. Então, aí você já ficou maluco, já virou crente, já fizeram uma lavagem cerebral. O que você ganha, você está dando tudo na igreja. Era assim. Só que essas perseguições que eu tinha dentro de casa, eu tinha que combater. Esse combate aí para resistir firme na minha fé. Numa reunião de quarta-feira, eu fui naquela reunião com aquela sede. Meu Deus, eu preciso receber o Espírito, eu preciso nascer de novo. E ali, quando
o pastor pregou sobre Nicodemos, que Nicodemos era um religioso, era mestre da lei, ele entendia da lei, mas ele não entendeu nem o que era o nascer de novo. Ele fez um convite, ele falou, olha, você que quer realmente vir aqui de frente do altar e entregar toda a sua vida, entregar tudo, e você que quer e tem sede de nascer de novo, ali eu fui diante do altar, eu entreguei o que faltava, porque ali eu entreguei os meus complexos, eu entreguei o que eu pensava, o que eu achava, então eu falei, não, a partir de hoje não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu acho, é do jeito que o Senhor quer. A minha vida está aqui no teu altar. Ali, quando eu recebi de fato o Espírito Santo, houve um novo nascimento, aí a minha vida teve um antes e um depois. Não foi uma explosão de alegria. Foi ter a certeza que Deus estava dentro de mim. Que eu passaria a ser guiado e dirigido por Ele, pelo Espírito Santo. Eu tinha certeza que Deus estava dentro de mim. Aquele vazio que eu tinha dentro de mim não existia mais. Não existia mais um vazio, não existia mais complexos, não existia mais nada disso. Então, eu poderia passar a luta que fosse, os desertos que fossem da vida, que aquilo não ia abalar a minha fé. Eu sempre lembro daquela palavra de Paulo, que mesmo que o seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior se renova dia a dia. Então, o meu interior se renovava dia a dia. E aí eu fui continuando cada dia mais na minha fé, na minha comunhão com Deus. Até a pregação eu passei a enxergar diferente, eu passei a entender diferente, a minha leitura, a minha busca, a minha oração, tudo foi diferente. Então, de fato, foi um antes e um depois. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí eu recebi de fato uma nova vida dentro de mim. Era Deus, é Deus dentro de mim. E Deus dentro de mim, ele passou a ser a base total da minha vida. Hoje eu tenho um casamento, graças a Deus, abençoado, uma vida financeira também. Por tantas lutas financeiras que a gente viveu, tudo, eu passei a ter uma vida financeira estável, abençoada, um casamento abençoado, uma vida espiritual. Então, o meu maior tesouro que eu conquistei e o maior milagre que aconteceu dentro de mim, que foi receber o Espírito Santo. Então, lutas, deserto, nada tira o bem maior que eu recebi, que é o Espírito Santo. Dar o primeiro passo para começar mais uma vez não é fácil, mas é preciso. Ficar remoendo o passado, procurar culpados ou encobrir os erros com outros maiores não vão resolver o problema. É preciso sacrificar o ego, reconhecer os próprios erros e se levantar. E isto não é um sentimento, e sim uma decisão. Neste domingo, 10 de outubro, na Santa Ceia, o Domingo do Recomeço, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Eu acho que o que eu mais queria era saber o que era felicidade. Eu não sabia. Porque eu tinha uma rede social que as meninas, elas me admiravam. A vida da Bárbara deve ser tudo. Mas elas não sabiam o vazio que eu carregava. Eu queria saber o que era ser feliz. E eu não tinha aquilo. Eu comecei nessa carreira, comecei a trabalhar para algumas marcas. E nisso eu comecei a me envolver em um meio um pouco pesado, porque as pessoas vivem muito de aparência e o interior, assim, ele não conta tanto, é mais o exterior. Eu queria ser notada, eu queria ser vista, eu queria ser reconhecida, né? Mas no meio que eu andava, não era legal você falar sobre isso. As pessoas não falam sobre fé, não falam sobre Jesus, não falam sobre Deus. Elas falam sobre aquelas coisas mais superficiais, né? As coisas mais externas. Então é ter aquilo, comprar isso, fazer tal viagem, ter tal amizade, ter tal trabalho. Então eu mergulhei de cabeça nisso.
Então era aquela vida de aparência, né? Eu lembro, porque eu tinha uma rede social, que as meninas, elas me admiravam. A vida da Bárbara deve ser tudo. Mas elas não sabiam o vazio que eu carregava. Porque nada do que eu tive, nada do que eu fiz foi capaz de preencher qualquer vazio. Eu comecei a beber, né? Então eu também bebia muito. Tinha momentos que eu via que eu não tinha um controle. Já até cheguei a experimentar alguns tipos de drogas mais leves, né? Tudo que eu tentava fazer, preencher, com essa vida de aparência, com essas conquistas que eu tinha no trabalho, nada disso me preenchia. Eu reconheci, eu notei a depressão em mim. A minha dor, ela foi da alma, ela foi algo muito profundo que aparentemente talvez você não reconhecesse em mim esse vazio. Eu conseguia disfarçar muito bem. E eu acho que esse é o sofrimento que mais mata, porque é aquele que às vezes nem as pessoas do seu lado veem. Teve um momento, numa noite, que eu me senti muito mal. E foi aonde o sentimento de morte veio muito forte para mim. Fui até a cozinha, eu peguei uma faca e eu queria acabar com a minha vida. Porque, é igual eu falei, é uma coisa muito profunda. Então, nesse dia, eu tive vontade de morrer, mas eu não tive coragem de me matar. E depois dessa situação, eu fui buscar ajuda médica. E realmente o médico viu que eu tinha depressão. Ele me deu esse diagnóstico depressivo. E nisso eu comecei a tomar medicamentos. Eu pensei, eu acho que eu preciso entrar em um relacionamento. Talvez estar com alguém vai suprir esse vazio que eu tenho. E fui. Conheci o meu atual marido e foi pior do que eu imaginei. Nós fomos morar juntos. A gente teve um relacionamento conturbado, porque a gente pulou a fase do casamento, né? Então já foi com algo mal resolvido. E eu via que, sabe quando você para e pensa, tipo, poxa, será que nada dá certo? Será que eu vou conseguir um dia ser feliz? Será que isso vai acontecer na minha vida? Eu cheguei na igreja com tantos problemas para resolver, sentimental, problema financeiro, enfim, né, o problema da depressão. E quando eu cheguei, eu sabia que só Deus, Ele poderia me ajudar. Eu fui despertando, eu fui abandonando comportamentos que eu tinha, desejos, gostos. Eu fui abrindo mão de muita coisa que eu via que não me fazia bem e que me afastava de Deus, né? E eu fui liberta, eu fui curada da depressão, que dizem por aí que não tem cura, mas eu fui curada. E eu vi o poder de Deus ali na minha vida, né? Mas eu sabia que algo me faltava. Que Deus, Ele tinha me capacitado para resolver muitas questões ali da minha vida. Me deu sabedoria para ter um casamento diferente, né? Mas algo me faltava. E foi quando eu comecei a prestar um pouco mais de atenção quando era falado do Espírito Santo. Eu vi que era aquilo que eu precisava. Eu não me achava digna. Eu olhava para mim e falava assim, mas algo despertou em mim e eu queria aquilo. Eu fui atrás, eu me alimentava mais da palavra, eu tinha mais interesse em saber sobre o Espírito Santo. O meu foco já não era mais material, não era casamento, não era profissional. O meu foco já era o Espírito Santo. E foi quando chegou uma campanha do jejum de Daniel. E eu falei, a minha chance de conhecer aquilo que eu vejo que as pessoas conhecem, que é o Espírito Santo, e eu não conheço.
eu quero esse Espírito Santo dentro de mim, eu quero o próprio Deus dentro de mim. E em determinado momento do jejum, eu achei que ainda não estava dando o meu máximo. E nos últimos dias, eu decidi intensificar a minha busca. Eu realmente estava decidida que eu queria o Espírito Santo. E foi num domingo de manhã. Antes disso, na semana, né, eu tinha preparado uma roupa, comprei uma roupa nova e eu comprei uma aliança, porque eu queria me casar com Deus. Eu fui até mesmo vestida, né, como para um dia muito especial. Eu queria me casar com Deus. Eu fui decidida aquilo. Eu queria sair dali casada com Deus. Eu queria sair dali com aquele Espírito dentro de mim, o próprio Deus dentro de mim. E naquele dia de manhã, que era o que eu nunca imaginava na minha vida, o próprio Deus, ele entrou em mim. É uma experiência, eu criei naquilo. Eu não fui levada por sentimentos, eu não quis sentir Deus. Eu queria certeza de ter Deus dentro de mim, porque eu tinha sido uma pessoa muito emotiva por muitos anos, muito sentimentalista, então eu não queria sentimentos, eu queria certeza. Eu queria uma convicção de que Deus estava comigo, e naquele dia foi onde aconteceu. E daquele dia, o exterior ele até continuou o mesmo, mas o interior ele não era o mesmo. Por dentro, eu era uma nova pessoa. Ali eu nasci de novo. Ali nasceu uma nova Bárbara. Ali tudo de ruim que eu tinha vivido ficou no passado. Eu fui transformada em uma nova pessoa naquele momento. Ali eu mudei. E ao decorrer do tempo, tudo que eu tinha mudado por dentro foi refletido do lado de fora. Hoje a Bárbara é uma pessoa realizada. Hoje a Bárbara é uma pessoa que tem força. Eu sei o Espírito que habita em mim. Quando a gente entende isso, a gente para de temer as situações, né? Então, a importância do Espírito Santo para mim é porque ele preencheu tudo aquilo que eu não encontrei no mundo, que eu busquei em todas as partes possíveis, mas que só ele pôde completar. Então, uma pessoa que tomava medicamento não toma mais, eu já durmo tranquila. Hoje eu tenho um casamento feliz, realizado. Hoje meu marido é um homem de Deus. Hoje eu tenho coragem de falar que alguém pode me oferecer o que for. Para trocar o Espírito Santo eu não troco, porque eu sei da onde ele me tirou, da onde ele me resgatou. E o que ele fez por mim, não há ninguém nesse mundo que possa fazer. Ele me deu vida. Os milhares de seguidores da Bárbara, as roupas de marca, uma vida de glamour, as festas, gente inteligente, gente bonita, gente famosa, não pôde preencher o vazio, o lugar que só o Espírito Santo pode preencher. Esse lugar é dele, é de Deus. E ele só preenche quando você se esvazia do seu ego, do seu orgulho, sabe, da sua prepotência, reconhecendo os seus erros. Hoje, a Bárbara, transformada, batizada com o Espírito Santo, feliz, realizada. Hoje, uma mulher que pode ser um exemplo para milhares, milhões de mulheres que ainda insistem em buscar na fama, no glamour, nas roupas de marcas, nas festas, entre os famosos, a felicidade que só Deus pode nos proporcionar. Meu amigo, preste atenção. Todos nós erramos. Mas quem quer mudar de vida, começa com um arrependimento sincero. Doa quem doer. Se você quer mudar de vida, o primeiro passo se chama arrependimento. É isso aí. Eu sei que errei e preciso mudar. Já, agora, de uma vez por toda, é o que você tem que falar. Eu reconheço o meu erro. Esta santa ceia do recomeço é um propósito pela sua salvação, transformação, felicidade verdadeira. Por isso, pare de se preocupar
com o que os outros pensam ou falam ao seu respeito. Se arrependa de verdade, busque o perdão divino. Pegue uma folha de papel, eu pedi, e eu vou pedir mais uma vez, durante toda esta semana eu pedi e peço. Escreve aí a sua data de nascimento em uma ponta da folha e na outra ponta da folha escreva aí a data de domingo, 10 de outubro de 2021. Entre a data de nascimento e a data de domingo, escreva aí tudo de errado que você tem cometido, todos os seus pecados, tudo que você já não quer mais continuar fazendo de errado. Depois de você escrever todas essas coisas erradas, feias, você não precisa se identificar. Deus já sabe quem é você e o que você fez. Mas é importante que você reconheça. Amasse essa folha. Ore a Deus. Peça a Deus com sinceridade, dizendo, meu Deus, eu não quero mais errar, eu não quero mais cometer este erro. Seja se prostituir, se drogar, mentir, praticar a idolatria, a feitiçaria, ignorar ao Senhor. Eu não quero mais ser esta pessoa materialista, orgulhoso, violento. Eu quero um recomeço. É você que tem que fazer isso, meu amigo, não sou eu. Eu estou lhe dando a dica, eu estou lhe orientando, mas é você que tem que reagir, é você que tem que dizer, eu vou fazer. Prepare-se para este domingo do recomeço. Venha participar da Santa Ceia do recomeço. Venha sentar-se à mesa com o Senhor Jesus que lhe aguarda de braços abertos. Você vai trazer esta folha em um dado momento, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, domingo, você vai colocar no altar esta folha. E você vai participar da Santa Ceia. E você vai ter um encontro pessoal com Deus. Vai haver um recomeço.